Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai para o 9º ano do Colégio Ateneu. Nós vamos continuar os estudos sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, né? Agora vamos entrar de fato na Segunda Guerra. Eu queria, antes de mais nada, indicar um livro para vocês sobre a Segunda Guerra, sobre a questão do antissemitismo. É esse livro aqui, Maus. Tá? É um livro muito legal, é uma história em quadrinhos, feitas pelo Art Spiegelman, eu acho que fala assim, como eu falei, eu sou péssima de pronúncia, e ele mostra o pai do Art, ele foi um judeu preso em Auschwitz, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele retrata os judeus como ratos, retrata os nazistas como gatos, e eles vão presos, né? Conta toda a história do pai dele, como era a situação, como eles viviam dentro do campo de concentração, como que foi a vida durante as invasões da Alemanha, na Polônia, na Holanda e etc. É um livro bem legal, mostra também o pós-guerra, de como ficou a vida do pai dele, do Art, que eu esqueci o nome dele, que faz tempo que eu li, como ficou a vida dele depois da guerra, como que foi se recuperar da violência da guerra, como ele ficou traumatizado e como esse menino também virou um artista e quis retratar a história do pai, tinha uma ligação ruim assim com o pai. Mas é muito, muito interessante esse livro, eu indico para todo mundo. E por ser uma história em quadrinhos, né, ele é fácil de ler, você faz uma leitura super rápida dele. É muito interessante e muito bem feito, tá? Os desenhos. Bem bonitinho. A linha aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada. É bem legal. Então, indicado esse livro que fala muito sobre o antissemitismo, a gente começa agora os conteúdos da Segunda Guerra em si. O Hitler tomou o poder, certo? Lá na Alemanha, o Mussolini na Itália. Eles começam para resolver a crise, essas ações de desenvolvimento econômico, né, industrialização, principalmente um processo de industrialização forte bélica, então de armamentos, desenvolver tecnologia armamentista e etc. E investir muito nas conquistas militares, né? Então Hitler ele começa com ações militares com o objetivo de expandir o seu território, que ele, como eu já disse em vídeos para vocês, desejava o espaço vital, né? Ele acreditava pelos alemães serem uma raça superior e os italianos serem herdeiros do Império Romano, eles tinham por merecimento o direito de expandir o seu território, eles tinham direito a um espaço maior, que ele vai chamar de espaço vital. E com esse argumento, ele vai convencer a população alemã que eles deveriam se envolver em conflitos que se preparariam para uma guerra, no qual eles conseguiriam conquistar esse espaço vital, esse território que tanto desejavam, né? Os Estados Unidos, a França e a Inglaterra vão fazer vista grossa para esse projeto alemão. Vocês sabem que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou proibida de montar um exército, né? De aumentar o seu exército. Eles tinham que cumprir só 100 mil, eles tinham que ter 100 mil soldados, não podia passar disso. E não podiam ter frentes militares, né? Ter tropas próximos da fronteira com a França, por exemplo. E é tudo que o Hitler vai fazer, vai aumentar o seu exército de 1.000 soldados para 800 mil soldados, só em 1936. E a Inglaterra, os Estados Unidos e a França sabiam disso, mas vão ficar ali quietos para não mexer com quem não estava quieto, mas também para não começar outro conflito. Todo mundo estava ali se recuperando ainda da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29, né? Os italianos também, com o mesmo objetivo, estavam ressentidos da Primeira Guerra Mundial e Mussolini achava que a Itália tinha que chegar até o seu verdadeiro império, que era o seu destino como nação. Então, os governos liberais, né, Estados Unidos, França e Inglaterra, vão fazer vista grossa para essa expansão da Alemanha e da Itália. Nas páginas 164 e 165 da apostila, a gente tem um mapão mostrando quais vão ser essas tomadas de territórios, essas expansões
da Itália e da Alemanha antes, no pré-guerra ali, né, nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1935, Mussolini ele vai invadir a Abissínia, que hoje é a Etiópia, tá? Ele vai invadir com as suas forças militares, com muita violência. A Abissínia vai pedir para as Nações Unidas ajuda, né? Falar que está sendo invadidas. Mesmo assim, as Nações Unidas não vão fazer nada, vão ignorar. E o Mussolini toma, de fato, a Etiópia e estabelece lá sua tropa militar, deixa uma tropa militar lá e passa a anexar esse território. O Hitler aumenta seus soldados, como eu disse, de 100 mil para 800 mil soldados, aumenta seu exército, e ele vai começar a investir muito fortemente em aviões, submarinos, tanques, a produção de tecnologia bélica. E tudo isso os países dos Estados Unidos, a Inglaterra e a França vendo e ficando quietos, não falando nada. Em 1936, o Mussolini e o Hitler vão fazer um acordo mesmo, né? Eles vão fazer uma aliança e eles vão se intitular Eixo, né? Que era o eixo Roma-Berlim. Então, o eixo era a capital da Itália, Roma, e Berlim é a capital da Alemanha. Eles vão se batizar assim. No mesmo ano, em 36, no final de 36, o Japão, que tinha o desejo de se tornar uma superpotência asiática, se alia às duas, né, as duas nações, e tornam o eixo agora eixo Roma, Berlim, Tóquio. Né? Ele queria se tornar o Japão uma potência hegemônica no Sudeste Asiático, então ele faz essa aliança formalmente com a Itália e com a Alemanha. Ainda em 36, o Hitler vai colocar suas tropas na Renânia, ele vai colocar uma parte do exército alemão na Renânia que fazia fronteira com a França. Outra coisa que era uma proibição do Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, né, do final da Primeira Guerra Mundial. Ele descumpre o tratado e coloca suas tropas ali na fronteira com a França, e a França continua em silêncio, não se manifesta. Tá? Em 38, o Hitler faz um plebiscito, né, e aprova no plebiscito a anexação da Áustria. Então, tem plebiscito na Áustria e na Alemanha, eles descobrem que a Áustria queria se juntar à Alemanha por eles serem povos germânicos, né? Então, aquela ideia do pan-germanismo permanece, e a Áustria é anexada à Alemanha, então o exército alemão vai aumentar, a tecnologia, financeiramente eles vão se tornar superiores, vão conquistar muito dinheiro e uma organização militar muito maior com a Áustria ali aliada à Alemanha, mas eles anexam mesmo, a Áustria vira parte do território alemão. Aí, em 1938 também, o Hitler tinha o desejo de invadir a Polônia, né, de conquistar parte da Polônia, que ele acreditava que era um território que ele tinha perdido no final da Primeira Guerra Mundial, acreditava que o território deveria fazer parte do seu espaço vital, mas o Hitler sabia que se ele invadisse a Polônia, ele poderia sofrer um ataque em duas frentes, numa frente oriental e ocidental. Ocidental é porque a Inglaterra, a França e os Estados Unidos atacariam a Alemanha na fronteira ocidental da Alemanha. Se ele invadisse a Polônia, ele poderia ser atacado também pela União Soviética, que estava ali na frente oriental, nas fronteiras da parte oriental da Alemanha. Então, o Hitler, com medo de invadir a Polônia e ter que esse ataque duplo, ele resolve fazer o seguinte: fazer um pacto com a União Soviética, um pacto com Stalin, que a gente vai chamar de Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. O Stalin não estava apoiando propriamente o Hitler, mas também estava garantindo ali no documento que ele não ia se envolver no conflito, que se a Alemanha conquistasse qualquer território, desde que não fosse da União Soviética, estava tudo certo, ele não ia ser atacado. E aí estava tudo pronto, né, para começar para colocar em prática esse projeto fascista, nazista da Itália, do Japão e da Alemanha. Né? Aí em 38, o Hitler passou a exigir a devolução dos Sudetos, que era uma região que foi, na Primeira Guerra Mundial, anexada pela Tchecoslováquia.
tá? Então a Tchecoslováquia pegou essa parte dos Sudetos no final da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha decidiu que queria de volta, reivindicou o território, e a Inglaterra, os Estados Unidos e a França decidiram deixar ele pegar de volta o território, também para apaziguar, era política de apaziguamento, eles chamam esse momento, né? E deixou quieto, não queria se envolver, tudo bem, pega os Sudetos. Só que o Hitler não, ele queria começar uma guerra, ele não estava satisfeito só com os Sudetos, ele pega outros territórios, anexa outros territórios da Tchecoslováquia. E aí a Inglaterra, os britânicos dão um ultimato. Qualquer nova atitude expansionista vai dar início a uma guerra. Que os alemães tomassem cuidado que qualquer nova atitude, as nações que eram da antiga Tríplice Entente iriam revidar, né? E o Hitler, obviamente, queria o início de uma guerra, ele queria começar uma guerra e ele vai tomar essa atitude claramente, né? Lembrando que antes disso, a gente já tá falando de 38, mas em 36 ocorreu a Guerra Civil Espanhola, né? E a Guerra Civil Espanhola foi considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Em qual sentido? Por que ela foi considerada um ensaio? Porque os Estados Unidos, a Inglaterra e a França vão se unir para defender ali a Espanha, que estava sendo palco de uma guerra civil entre comunistas e fascistas. Então, os mesmos grupos que vão se opor na Segunda Guerra Mundial vão se opor na Guerra Civil Espanhola. Então, de um lado vai ter o grupo que a gente vai chamar de Frente Popular, que eram antifascistas, né, comunistas. Eles, na verdade, eram uma mistura de comunistas, socialistas, anarquistas e liberais. Também tinham liberais. Era uma frente antifascista. E do outro lado tinha os falangistas, que eram fascistas espanhóis, liderados pelo general Francisco Franco, tá? Ele deu um golpe de Estado e tomou o poder lá em 36, óbvio que ele não conseguiu tomar o poder de vez, ficou numa guerra civil durante 3 anos, desde 1936 até 1939, e o Hitler e Mussolini vão aproveitar para testar suas armas, suas táticas de guerra na Espanha. Então eles vão apoiar os falangistas e apoiar o governo do general Francisco Franco, que era um fascista espanhol. Do outro lado, as tropas da Inglaterra vão apoiar a Frente Popular, mas no final eles acabam vencendo, os fascistas vencem na Espanha e o general Francisco Franco vai ficar governando a Espanha de 1939 até 1975. Vai ser um governo fascista que vai durar mais do que a Segunda Guerra Mundial propriamente. Aqui na página 166 você tem uma imagem. Essa foto é uma foto muito impactante, que é a cidade de Guernica, tá? Essa cidade aqui foi destruída por bombardeios aéreos alemães e virou tipo um símbolo do horror, do massacre que foi feito antes da Segunda Guerra lá na Espanha, né? O Pablo Picasso, ele pintou uma obra chamada Guernica, né? Uma obra para representar essa destruição dessa cidade espanhola. Com isso, enquanto isso estava acontecendo em 36 ainda, né, que termina só em 39, as tropas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, estavam lá, brigando no conflito, vendo o conflito acontecer, mas eles não intervinham. Por que eles não fizeram nada, né? Deixaram Hitler invadir a Espanha, ajudar os fascistas, tomar territórios, expandir seu território, por medo do comunismo. As nações liberais tinham mais medo do comunismo do que do fascismo. Então, eles meio que aceitaram essa política de apaziguamento antes da guerra começar, de fato. E aí, para começar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, Hitler, como eu falei, ele desejava essa guerra, ele vai anexar, depois de feito o pacto lá com a União Soviética, ele vai invadir a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, e como a Inglaterra tinha prometido que qualquer nova atitude do Hitler levaria à Primeira Guerra Mundial, de fato, a Inglaterra cumpre essa promessa e declara guerra ao eixo. Então, a invasão da Polônia, de
de setembro de 1939 é o start, é o início para a Segunda Guerra Mundial. Não foi a primeira anexação alemã, mas foi a gota d'água, e aí se formam duas frentes, né? Dois grupos da Segunda Guerra Mundial. De um lado, o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, os aliados, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Tudo bem? Então, de um lado o eixo, do outro lado os aliados. Quase que os grupos que estavam na Primeira Guerra Mundial, de lados opostos mesmo. Então, vai meio que se manter aqueles dois grupos da Primeira Guerra Mundial. Os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França. Do outro lado, o Japão, a Itália e a Alemanha. Lembrando que os Estados Unidos não vai entrar agora de cara na guerra, eu só tô falando que ele estava nesse grupo para vocês não se confundirem. Os Estados Unidos entra depois que a guerra já tinha começado, eles não se envolvem no início, tá? Eles não se envolvem nessas questões. Primeiro, a França e a Inglaterra estão no conflito declaradamente contra a Alemanha. Tudo bem? E aí a gente segue para a página 168, que está mostrando como que no início da guerra, de 1939 até 1941, as tropas que vão vencer vão ser as tropas alemãs, né? Os alemães se prepararam há muito tempo para essa guerra, então eles começam num ataque, em vários ataques que eles vão chamar de Blitzkrieg, que era a forma, né, a estratégia que eles criaram para a primeira fase da guerra, que chama Guerra Relâmpago, né? Blitzkrieg significa Guerra Relâmpago. Ou seja, a estratégia era invadir os territórios rapidamente, de surpresa, pegar o inimigo de surpresa e tomar aquele território, anexar para si, e estabelecer ali um ponto do exército alemão e italiano. Nessa página tem até um mapinha, né, mostrando como a Alemanha, aqui no centro, vai anexar os territórios vizinhos, né? Essa questão dos territórios que eles tinham, acreditavam que fazia parte desse espaço vital. Então, eles vão anexar a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Nesses primeiros anos de guerra, eles anexam todos esses países, tá? E tem alguns países que vão ficar... a Suíça mesmo vai ficar neutra no conflito, não vai nem se envolver. A Suíça e a Suécia, a Finlândia e a Romênia. Os outros vão estar ali sendo anexados pelo Hitler. Ou estão do lado dos aliados, certo? Depois, com mais tempo, eu mostro e discuto melhor esse mapa com vocês. E aí, o Hitler tinha o desejo de, obviamente, tomar a França, né? E para tomar a França, ele tinha que também guerrear contra a Inglaterra, sabia que ia ser muito difícil tomar a França, mas o Hitler já tinha deixado tropas ali na fronteira com a França, que era a tropa que ele colocou na Renânia, né? Então ele começa um projeto de invadir a França, ele invade a França com apoio dos fascistas franceses. Tinha um grupo de aliados, os alemães, lá na França. Então o Hitler vai dividir a França em duas, no momento que ele toma a França. Ele vai dividir a parte sul, vai ficar para a parte sul vai ficar para os franceses que apoiaram a guerra, que apoiaram os nazistas, e a parte norte vai ficar para os alemães. Os alemães vão tomar conta da parte norte e a parte sul vai ser formada a República Vichy, que era a república fascista, a nazista, lá na própria França. Interessante pensar que quando Hitler chega a Paris, ele pede para o prefeito de Paris não revidar, que ele ia tomar a França, mas que o prefeito não revidasse, não começasse uma guerra ali, uma batalha, não tentasse evitar essa invasão, porque ele não queria destruir a cidade de Paris. Ele achou a cidade de Paris tão bonita, tão linda, que ele não queria destruir, então não queria que houvesse conflito em Paris. Por isso que até hoje a gente tem aqueles monumentos em Paris, né, a Torre Eiffel, etc. Porque se tivesse tido de verdade um confronto, teria destruído essa parte da cidade, né?
Então tem até essa foto aqui, ó, que é do Hitler chegando em Paris. Eu até coloco pra vocês aqui na imagem também. Ele chegando em Paris e ficou deslumbrado, tá? Com tudo que ele viu. Bom, depois de ocupar a França, os alemães vão querer ocupar a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra. E o país se situa numa ilha, então a guerra entre a Alemanha e a Inglaterra vai ser propriamente uma guerra aérea. Eles vão lutar com as forças aéreas da Alemanha e da Inglaterra. A força aérea alemã era chamada de Luftwaffe, eu não sei se a pronúncia é assim também, e a força real britânica, que era a RAF, né, que era a Força Aérea Britânica. Eles vão passar alguns meses de combate, mas não vão conseguir ocupar a Inglaterra. O Hitler não invade a Inglaterra, ele não consegue, tá? A defesa da Inglaterra custou a vida de 40 mil soldados ingleses. Foram batalhas muito violentas, muitas pessoas mortas. Tem até um filme que eu queria indicar nesse ataque aéreo, que chama Dunkirk, na praia de Dunkirk. Assistam, é um filme recente, acho que 2018, é uma obra de arte, uma obra-prima, para mostrar como os franceses estavam ali, as tropas que sobraram francesas estavam tentando ir para a Inglaterra, né, pedir asilo na Inglaterra, sair de Dunkirk, e eles vão receber um ataque muito, muito violento aéreo da Alemanha. E os navios ingleses, pessoas normais, né, os pescadores da Inglaterra vão socorrer esses soldados franceses que estão presos lá na praia. E a Força Aérea Inglesa a RAF vai ter um papel primordial para conseguir lutar contra a Força Aérea Alemã, que estava tentando atacar o resto que sobrou dos soldados franceses e invadir a Inglaterra, mas não conseguiram. Teve até um discurso do Churchill, tá? Que ele fala bem assim, ó. Nunca no campo dos conflitos tantos deveram tanto a tão poucos. Ele estava citando como o mundo estava devendo aos soldados que lutaram bravamente para defender a Inglaterra, né? E muitos morreram, como eu falei, 40 mil civis ingleses mortos, tá? Então, era muita gente, a ocupação foi muito violenta, os alemães queriam muito a Inglaterra, no final não conseguiram. E em 41, o Hitler estava numa situação de vitória, né? Porque de 39 até 41 tinha expandido muito o seu território, tinha anexado a França, parte da África estava anexada pela Itália, e o Japão no meio desse conflito, né? O Japão decidiu atacar a base naval, dos Estados Unidos, que estava no Havaí, que era a base de Pearl Harbor. Então, os japoneses invadiram, fizeram um ataque aéreo, na verdade, a base naval americana de Pearl Harbor, que tinha no Havaí. Os americanos não estavam no conflito, né, de 39 até 41, eles entram no conflito em resposta ao ataque em Pearl Harbor, porque os Estados Unidos não estavam de fato no conflito, mas estava apoiando a Inglaterra, né, estava mandando suprimentos, armas e etc. E os japoneses atacaram Pearl Harbor e aí, a partir disso, os Estados Unidos declaram guerra e se juntam aos aliados. É interessante pensar também que os Estados Unidos, quando se juntam aos aliados, eles vão ter uma força nova, vão dar uma força nova para a guerra, porque até esse momento o eixo estava vencendo a guerra, né? E as tropas inglesas já quase destruídas, 40 mil civis mortos, a França perdida, né? Os soldados franceses que ainda estavam pediram asilo para a Inglaterra. Então a situação estava bem difícil para os aliados. Com a entrada dos Estados Unidos, essas forças militares se renovam, né? E aí a gente começa, a partir de 1942, uma reação aliada. Sobre esse momento, né, de vitória dos alemães, dos fascistas, tem um
uma obra importante que eu queria citar para vocês, que a apostila também cita na página 169, que é O Grande Ditador. Esse filme é feito pelo Charles Chaplin, tá? Ele foi feito em 1940, é um filme americano que ganhou o Oscar. Na verdade, ele recebeu 5 indicações ao Oscar, virou um clássico. Ele satiriza o Hitler, né, no filme. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme interessantíssimo, em preto e branco. Faz essa sátira ao nazismo e ao fascismo, seus líderes. E o personagem que faz o Chaplin, né? Ele satiriza o Hitler com um bigodinho, é bem engraçado, mas mostrando como o nazismo e o fascismo estavam se expandindo. Na verdade, era uma crítica a esse momento da história, né? É importante, é legal vocês assistirem para ter essa visão de como as pessoas que não eram nazistas estavam vendo, encarando isso, e a população americana antinazista e fascista adorou o filme virou uma obra de arte clássica e tá aí até hoje, né? Como uma representação histórica do seu tempo. Antes de ter essa virada na guerra, antes dos Estados Unidos começarem a virar ao lado da guerra para os aliados, né, de serem atacados pelo Japão lá em Pearl Harbor, teve também um ato de egocêntrico quase do Hitler, que ele, percebendo que tinha ganhado quase toda a Europa, tinha invadido quase todos os territórios da Europa, que os seus aliados, né, que era a Itália e o Japão, também tinham um grande poder dentro desse espectro da Europa e do Sudeste Asiático, e também da África, porque a Itália tinha tomado vários territórios na África, o Hitler decidiu invadir quem sobrava ali na Europa para ele invadir, para ter uma hegemonia total do território europeu, que fazia ali fronteira com a Alemanha e tudo mais. Ele decide invadir a Rússia, né? Então Hitler quebra o pacto nazi-soviético de não agressão em 1941 e pega uma parte das suas tropas, do seu exército, para invadir a Rússia. Ele quer chegar lá em Stalingrado, né? Ele quer chegar até a capital da União Soviética na época. Só que o Hitler, ele não aprendeu com o passado, ele não aprendeu com Napoleão, que invadir a Rússia não é brincadeira. Os russos tinham estratégias de guerra muito diferentes, assim, muito violentas. Eles, desde o ataque do Napoleão, tentando invadir a Rússia, eles simplesmente vão deixando o território, queimando vilas. As tropas soviéticas literalmente largavam a vila para virar uma vila fantasma, e quando chegavam as tropas nazistas não tinham nada lá mais, né? Não tinha soldados, não tinha comida, não tinha casas para se abrigar, e eles também estavam... Hitler foi meio egocêntrico porque esqueceu do inverno russo, que é um inverno super rigoroso, e as tropas do Hitler tomaram uma lavada das tropas soviéticas na Batalha de Stalingrado, mas vai ser mais pra frente, né? Aí, em 41 também, o Japão ataca Pearl Harbor, ou seja, ali tá formado em 1941 os aliados. Os aliados vai ser os Estados Unidos, que estão entrando na guerra por conta de Pearl Harbor, vai ser a União Soviética agora, porque o Hitler quebrou o pacto nazi-soviético de não agressão, a Inglaterra, que ainda estava no pairo, e a França, o que sobrou da França ali, que estava os soldados franceses na Inglaterra, mas a França tinha sido dominada pelos nazistas. Basicamente, a guerra a partir de 1941 vai ser uma guerra entre a Alemanha, o Japão, Estados Unidos e União Soviética. Então, o eixo Alemanha e Japão, que ainda estavam bem ali, e a Itália também. Do outro lado, União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética não ia atacar a Alemanha, mas o Hitler decidiu quebrar o pacto e invadir a União Soviética. Então, a partir de 1942 vai ter essa virada, né? Essa virada de que o eixo começa a perder as batalhas. Os Estados Unidos avançam, fazem ofensivas contra os alemães no norte da África. Eles vencem a Batalha de Al Alamein, lá no Egito.
eles vão ter o controle do mar Mediterrâneo de novo, isso vai ser super positivo pro lado dos aliados, né? Em 43, os soviéticos vencem os alemães na batalha de Stalingrado. Como eu falei, o Stalin tinha... Os russos, eles tinham táticas de guerra já muito bem preparadas, né? Stalingrado também era uma capital distante e o exército alemão não consegue, e quando chega com uma tropa muito menor, já cansada, passaram fome, frio, então eles perdem a guerra e o Stalin parte em direção à Alemanha. Então, o que o Hitler temia vai acontecer. Ele vai receber uma ofensiva em duas frentes, na frente oriental e na frente ocidental, que é o que ele temia, por isso que ele fez o pacto nazi-soviético de não agressão, mas ele não pensou. Em 1943, quando os soviéticos vencem os alemães, eles partem para a Alemanha e vão libertando os países que estavam sob domínio dos alemães. Então, eles libertam a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia e a Romênia. Conforme eles vão indo em direção à Alemanha, tem até um mapinha aqui, ó. Conforme eles vão saindo lá de Moscou, Stalingrado, e vão em direção à Alemanha, eles vão libertando os países e, claro, dominando esses territórios, não esqueçam disso, tá? Eles vão colocando sua influência sobre esses territórios, libertando os campos de concentração, os judeus e etc. Com o objetivo de chegar em Berlim, né? Em 1944, depois dessa grande ofensiva, a União Soviética já estava ganhando na frente oriental, a Inglaterra se organiza junto com os Estados Unidos para partir em direção à França, para libertar a França, que estava sob o domínio dos alemães também. E aí tem uma batalha que ficou icônica, que eles chamam de desembarque na Normandia, no norte da França, que foi uma batalha muito difícil para os Estados Unidos, tá? Eles chegaram na praia da Normandia e foram alvejados, assim, logo na praia. Dizem que ficou meses a praia da Normandia vermelha, com sangue dos soldados, assim, a água vermelha. Tem um filme que se chama Dia D, que foi chamado de Dia D, esse evento, que retrata essa batalha na praia da Normandia, onde os soldados americanos quase perderam, foi muito violento. Mas no final, eles conseguem vencer esse projeto do Dia D e vão libertando a França e caminhando em direção ao sul para libertar a França inteira. Conseguem no ano de 1944, certo? E aí, em 45, o Mussolini, ele ainda estava tentando resistir lá na Itália, né? Mas ele não consegue resistir. Os guerrilheiros italianos, da resistência italiana contra o fascismo, matam o Mussolini, lá na Itália mesmo. Então ele é morto pelos próprios italianos, né, pela resistência italiana contra o fascismo. Os guerrilheiros conseguem matar o Mussolini em 1945 e o Hitler estava lá em Berlim, na Toca do Lobo, que era o local, o bunker onde ele ficava, né? Porque o Hitler, obviamente, não ia para as batalhas, né? Ele era o líder, ele ficava lá controlando o exército de longe. Ele percebeu que tinha perdido a guerra porque depois da França liberta, as tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra estavam indo em direção à Alemanha e a Berlim, né? Para libertar Berlim das tropas nazistas, prender todo mundo e etc. Então, o Hitler estava em Berlim, lá na Toca do Lobo, esperando um ataque duplo, porque a União Soviética ia invadir pela frente oriental e a Inglaterra e os Estados Unidos iam invadir pela frente ocidental. E até o momento, a história nos diz que ele se matou, ele tomou um veneno, né, cianeto, e ele toma o veneno, se mata, ele e a cachorra dele, e o corpo dele, eu não sabia, isso é recente, é uma informação recente. Um amigo meu esteve na Alemanha no ano passado e ele falou pra mim que o corpo do Hitler recentemente foi encontrado, né? O DNA comprovou que era o corpo dele, os restos mortais dele, né? Estavam sob posse dos soviéticos. Está na Rússia até hoje os restos mortais do Hitler. Porque até pouco tempo atrás, tipo 2015,
não se sabia onde foi parar o corpo do Hitler. Tanto que essa informação não vem na apostila de vocês, porque é um estudo muito recente, né? E tem pouco conhecimento sobre ele. Segundo os documentos que eu vi, eram documentos ingleses, então como eu sou muito ruim de inglês, eu não consegui ler toda a descrição para entender onde esse corpo tá agora, os restos mortais. Eu sei que ficou sob posse dos nazistas durante todos esses anos. E simplesmente os alemães não sabiam onde estava, ninguém falava mais sobre isso e ficou por isso mesmo. Aí recentemente começou um estudo, né, para saber onde foi o paradeiro do corpo do Hitler, e aí descobriram que estava na União Soviética e estão fazendo estudos agora sobre esses restos mortais. Interessante, né? Depois eu até comento, mostro para vocês na aula online o estudo. Para quem souber inglês é mais fácil ainda, né? Mas mesmo assim ainda faltava uma nação para a guerra de fato terminar. Que nação era essa? O Japão. O Japão ainda era o único que resistia do eixo, enquanto a Alemanha já tinha caído, Hitler se matado e Mussolini foi assassinado pelos guerrilheiros. Os japoneses continuavam lá, firme e forte, não queriam assinar o Tratado de Paz, né, o Tratado de Fim de Guerra, também iam ser culpados pela guerra e etc. E aí, em maio de 1945, só restava o Japão e os Estados Unidos, numa atitude de mostrar superioridade bélica. Os Estados Unidos que estavam lutando lado a lado com seus inimigos, porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam no mesmo grupo, né, dos aliados na guerra, e eles não tinham o objetivo de fazer amizadezinha com os soviéticos, né? Então, para demonstrar sua superioridade sobre os soviéticos, os Estados Unidos decidem terminar a guerra com uma demonstração de sua força militar, tacando 2 bombas no Japão, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, no ano de 1945. Foram 2 bombas atômicas. Foi a primeira vez na história que foi utilizado esse tipo de armamento, né, numa guerra, porque é um armamento letal e quando eu digo letal, é assim, aquela terra fica terraplanada, literalmente, não tem nada, não sobra nada. Foi um ataque muito violento, o Japão nem tinha mais ofensivas, assim, não estava mais reagindo à guerra, mas os Estados Unidos decidiu terminar de uma forma muito brusca, tá? Eles tacaram a primeira bomba na cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto e 3 dias depois eles fizeram um ataque em Nagasaki. Então no dia 9 de agosto eles atacaram Nagasaki, destruiu as cidades inteiras, tá? As cidades inteiras, centenas de milhares de mortes causadas por essa bomba, né? E eles se renderam, assinaram a rendição de dia 19 de agosto do mesmo ano de 1945, se renderam depois das 2 bombas. A cidade ficou completamente destruída, e quando eu digo destruída, assim, aquela cidade ficou com radiação. As famílias que não morreram da bomba nuclear tiveram décadas e décadas, gerações de gerações de câncer, né, de aparecimento de câncer em muitas gerações depois da guerra. E o solo ficou comprometido, a cidade foi assim dizimada, literalmente dizimada. E as consequências da Segunda Guerra Mundial foram muitas, né? 40 milhões de mortos, 6 milhões de judeus, o que a gente chama de holocausto, né? Porque foi a morte específica de judeus, sistemática, né, dos judeus pelos alemães. E 30 milhões de feridos. O medo de uma guerra nuclear, porque ficou, né? O Japão foi destruído pelas bombas atômicas, né? Também vai ficar o mundo polarizado depois da Segunda Guerra Mundial. O que é isso? Um mundo dividido entre 2 blocos, né? O bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos e a sua vitória hegemônica na Segunda Guerra Mundial. E o outro lado, o bloco comunista, socialista, que era a União Soviética, que também vai demonstrar sua superioridade nesse momento. Então vai ficar uma guerra que a gente chama de Guerra Fria nas próximas décadas que vão se seguir da Segunda Guerra Mundial.
né? Os dois países vão ficar disputando ali poder, demonstrando poder numa disputa sem armas, de fato, só a ameaça de uma nova guerra. Por isso que a gente chama de Guerra Fria. E a Alemanha é dividida em duas, né? Numa Alemanha socialista e uma Alemanha capitalista. Tanto que vai ser feito o Muro de Berlim e a Alemanha vai ser dividida posteriormente entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente vai falar mais sobre isso na aula online e também nos próximos vídeos ainda temos assuntos para tratar da Segunda Guerra Mundial, que aqui eu falei só das questões políticas, das batalhas, ainda tem as questões sociais e econômicas. Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa semana. Até mais. Tchau, tchau.